Tem a palavra agora o Sr. Deputado Lourenço Lumingo, do Grupo Parlamentar da UNITA, e peço à Sra. Deputada Arlete Borges que se prepare para intervir a seguir. Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, todo o protocolo observado. Botate, bomam, les tiento, les bacla, botando bem bons. Saudações a todos. Os anos passam, as táticas mudam, mas o futuro próspero de milhões de angolanos continua adiado. Este relatório da execução chegou ao Parlamento como um verdadeiro exercício de ilusão política, uma tentativa de mascarar a dura realidade que o povo vive diariamente. O governo apresentou números, gráficos e projeções, mas continua incapaz de apresentar um país real que correspondesse a esses mesmos números. Este relatório não dialogou com a vida do povo, não respondeu às suas necessidades, não enfrentou os problemas estruturais e muito menos projetou um futuro digno. Estamos a analisar um relatório que sustenta um modelo de governação que deixou Angola mais pobre, mais endividada e mais desigual ao fim de 50 anos. Enquanto o país mergulhava na pobreza, o Executivo mostrava ao mundo uma Angola de fantasia. Milhões foram gastos para festejar os 50 anos da independência com dinheiro emprestado e ainda convidamos os credores para celebrarem conosco. No fim de tudo, tiveram a coragem de continuar a culpar pela nossa desgraça os portugueses que partiram há meio século. Caros auxiliares do titular do Poder Executivo, precisamos refletir seriamente sobre o que queremos para Angola. Apesar de reprovar muita coisa que foi feita no passado, mas 50 anos depois da independência, a culpa já não pode continuar a ser atribuída aos portugueses, nem tampouco ao André Ventura. Até porque ele não é contra o povo angolano, mas sim contra o vosso MPLA e seus dirigentes, por causa da vossa indigência moral e política. Vocês governam de forma nefasta, devastadora e corrupta. Foi essa corrupção cultivada e protegida durante 50 anos pelo MPLA que criou uma elite política abastada e empurrou o povo da pobreza para a pobreza extrema. Temos um titular do Poder Executivo que demonstra ser um péssimo gestor dos nossos recursos. Gasta milhões em futilidades, ou melhor, aquilo que melhor sabe fazer. Sr. Deputado Lourenço Lumingo, peço desculpas, interromper-lhe a um ponto de ordem. Passo a palavra à Sra. Deputada Susana de Melo, por favor. Muito obrigada, Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Nós estamos num órgão de soberania e devemos respeitar todos os outros órgãos. O Presidente da República é um órgão de soberania. E nós temos que respeitar. Eu apelo ao decoro parlamentar. Senhor deputado, lembre-se de que nós juramos cumprir com a lei e respeitar as instituições. Apelo a que se reveja, pode fazer as críticas que quiser, mas modere a sua linguagem. Saiba que está numa instituição pública. Os cidadãos nos ouvem, não vale a pena enganarmos, porque esta linguagem sem nexo, desordenada, desarticulada e até ofensiva não nos coloca bem, porque não coloca só mal a si, coloca mal a Assembleia Nacional. Vamos respeitar a instituição e que se imponha o decoro parlamentar. Muito obrigada. Eu vou devolver a palavra ao Sr. Deputado Lourenço Lumingo, mas estava também de apelar a que, sem prejuízo da defesa do direito à liberdade de expressão que todos os deputados têm e que não pode ser posta em causa, tenhamos alguma contenção nas palavras. Tem a palavra, Sr. Deputado, para continuar a sua intervenção. Obrigado. Está em causa o dinheiro público. Se está a gastar mal o dinheiro público, vamos continuar a falar. Temos um titular do Poder Executivo que demonstra ser um péssimo gestor dos nossos recursos. Gasta milhões em futilidades, ou melhor, aquilo que melhor sabe fazer é organizar grandes eventos desportivos, musicais e festas no Palácio,
em detrimento do bem-estar da população. Tudo isso serve para distrair o povo da sua péssima governação. Hoje em Angola, há quem defenda que o Presidente da República merece uma condecoração, não pela boa governação, mas sim como o maior promotor de eventos de 2025, superando nomes como Riquinho e Beto Cangamba. Senhor Secretário do Estado, ao analisar esse relatório e verificar uma arrecadação de 5,93 bilhões de kwanzas... Lourenço Domingo, sim? Peço desculpa de interromper novamente, há um ponto de ordem. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Milonga Bernardo. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, caros deputados, 50 anos depois da nossa independência, o Sr. Presidente da República, quando esteve aqui no seu discurso à nação e também na mensagem de celebração do nosso aniversário, apelou para que não nos percamos face às quesilhas políticas, que nos concentremos naquilo que é o essencial. E nós, enquanto deputados, não podemos permitir fazer da Assembleia Nacional um tapete para discursos sem responsabilidade, discursos que atentem contra os nossos deveres. E eu estou aqui a reportar-me à linha P do nosso regimento, que diz-nos que todos nós devemos ter uma conduta não lesiva ao decoro, aos deveres da dignidade das funções parlamentares. E o nosso nível de linguagem é essencial, até mesmo para esse espírito de reconciliação, para as pontes de diálogo que nós precisamos para construir o nosso país. É importante que tenhamos uma linguagem que se adeque àquilo que todos nós queremos, construir um país com críticas sim, mas sem baixeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Lourenço Domingo, pode retomar a sua intervenção, por favor. Senhora Secretária do Estado, ao analisar esse relatório e verificar uma arrecadação de 5,93 bilhões de kwanzas, o que correspondeu a apenas 17% da receita anual, vejo refletida a total incapacidade deste governo de diversificar a economia. Continuamos colados ao petróleo como um dependente colado à sua última esperança. Com apenas 17% de execução ao meio do ano, o governo não tem qualquer hipótese de alcançar a meta anual sem recorrer a mais endividamento, mais empréstimo, mais sufoco e mais sacrifício imposto ao povo. O barril de petróleo foi previsto a $70, mas esteve a $67,39. A produção prevista era de 1,098 milhões de barris por dia e caiu para 1,009 milhões. Isto significa menos petróleo vendido e menos receitas fiscais. Os dados apresentados mostram que a nossa economia é um nado morto, sem vida, sem impulso e sem futuro. Estamos a hipotecar as gerações futuras com dívidas atrás de dívidas. Com vossos roubos e a vossa gestão danosa, prevejo uma Angola cada vez mais distante daquela que os nossos mais velhos sonharam em 1975. O crescimento da dívida absorveu uma grande parcela do orçamento, provocando menos espaço para políticas sociais, menos recursos para o investimento público, redução da capacidade do Estado de responder às necessidades do povo e necessidades de novos empréstimos. Para fechar esse capítulo, posso dizer que a execução do OGE para o segundo semestre de 2025 mostra um governo fragilizado, sem ideias, sem rumo e sem capacidade de arrecadação. Um orçamento excessivamente dependente do petróleo. Um governo incapaz de executar o investimento e um Estado aprisionado pelo serviço da dívida. Resultado, um Estado que gasta muito, investe pouco e arrecada muito menos do que precisa, caminhando para um endividamento permanente. Um Estado sem capacidade real de impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Senhor Presidente da Assembleia Nacional,
trago aqui um grito de socorro vindo do povo de Cabinda. A nossa companhia de bandeira TAG continua a desprezar e humilhar os cabindas. Estamos profundamente agastados com a TAG. Neste momento em que estamos a discutir esse relatório, há cidadãos que estão 2 a 3 dias no aeroporto com um bilhete na mão, sem viajar, sem tomar banho, sem comer em condições e sem dormir. E isso é desumano. Além disso, os funcionários da TAG ocuparam todos os lugares até janeiro. Criaram esquemas de corrupção de venda de bilhetes com as suas agências de viagens. Cancelam voos sem aviso prévio e não informam absolutamente nada. Hoje, viajar para Cabinda tornou-se um tormento, um calvário. Temos uma infraestrutura nova, mas com serviços antigos, ineficientes e desumanos. Ninguém diz nada, ninguém assume nada e ninguém resolve nada. Senhores membros do Executivo, por que os Cabinda têm que passar sempre por essa humilhação? Se já não nos querem como povo, que nos digam. Estamos cansados com isso. Por isso, em nome do povo de Cabinda, peço ao Presidente da República que exonere urgentemente o PCA da TAG e o Ministro dos Transportes, pois ambos já demonstraram repetidas vezes que não têm capacidade de gerir uma companhia tão grande e tão histórica como a TAG. Tenho dito e muito obrigado. Muito obrigado.